O Davi Miranda Neto está prestes a assumir a liderança da Igreja Pentecostal Deus e Amor, fundada por um grande líder, o missionário Davi Miranda. A nossa irmã Irene Miranda, ela disse que o Davi Neto ia assumir no lugar do Davi Miranda após a sua morte. A nossa irmã Irene Miranda, logo, ela vai partir para a eternidade, abrindo caminho para o Davi Miranda Neto. E eu vou dizer com muita verdade, então, quando isso acontecer, aí sim, a doutrina fundada pelo missionário Davi Miranda, a doutrina que tem dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que ensina que o cristão ele tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, a doutrina que ensina Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensível para o dia da vinda de Cristo. A doutrina que nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A doutrina que nos ensina em Romanos capítulo 6, versículo 1, que pecaremos ainda para que a graça abunde? De modo nenhum. Todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, para que possamos se tornar um novo homem e uma nova mulher. Essa doutrina bíblica que nós conhecemos, ela vai desaparecer. Ainda como a nossa irmã Irene Miranda viva, já abriu as portas para muitas coisas dentro do ministério. Coisas essas que têm trazido um grande escândalo para os veteranos da igreja, para os mais velhos da igreja, para os conservadores da sã doutrina, tem trazido para todos nós um grande escândalo. Eu estou há 27 anos, vou fazer 28 anos, que eu estou congregando na Igreja Deus e Amor, e em hipótese alguma vou aceitar, devemos aceitar tudo que eles implantaram dentro da igreja. Nós não devemos aceitar, nós devemos lutar e continuar defendendo a doutrina de Cristo, que muitos pastores, infelizmente, não têm coragem de defender, porque morre de medo do Davi Neto, morre de medo da sede mundial, né? Ama mais o cargo de pastor que tem do que defender essa palavra, exortar e ensinar os seus membros ao caminho da santidade, ao caminho da eternidade, porque cristão é cristão e mundo é mundo. Em todas as épocas, o cristão sempre foi conhecido pelo jeito de falar, pela maneira de se comportar entre as pessoas e também pelo jeito de se vestir. O cristão sempre foi conhecido desse jeito. Agora nós estamos no tempo do fim, cumprindo-se uma grande profecia no livro de 2 Tessalonicenses, que um grande sinal que ia anteceder o arrebatamento da igreja seria a apostasia. Estamos vivendo na maior era de apostasia de todos os tempos. Então, membros, obreiros e pastores da Igreja Pentecostal Deus e Amor, da qual eu também faço parte, nós não devemos retroceder, nós não devemos aceitar todo tipo de porcaria que tem plantado a igreja. Igreja é igreja e mundo é mundo. Cristo nos chamou para fazer a diferença. Cristo chamou a nós para ser diferente do mundo. Amém? Então, quando o Davi Neto ele assumir a liderança após o falecimento da sua avó, ou seja, a partida da sua avó para a eternidade, que é a nossa irmã Irene Miranda,
certamente, dito pela boca dela, Davi Miranda Neto vai assumir o controle. Assumindo ele o controle, ele vai fazer aquilo que ele mais deseja, tirar por completo a doutrina que ele chama de usos e costumes, ao qual não é usos e costumes. O cristão salvo sabe como deve se vestir. Tem muita gente que critica a nossa fala e diz, mas roupa não salva. Roupa não salva. Então nós vamos andar sem roupa. Vamos andar aí com uma bermudinha bem curtinha, vamos andar sem camisa, como pastor no meio da rua. Você, mulher de Deus, anda com shortinhos bem curtinho, mostrando as suas coxas, anda com uma blusinha decotada, mostrando o seu seio, anda com uma mini saia, coloca uma calça bem apertadinha e fica mostrando todo o seu corpo para você ser cobiçada. Se roupa não salva. Se roupa não salva. Quando a gente vai para Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lá está escrito, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensível, para o dia da vinda de Cristo. Irrepreensível significa perfeito diante do Senhor. Ou seja, o cristão não pode se vestir de uma forma que ele venha trazer o escândalo e o desejo sexual para que ele venha a ser cobiçado. Então, Davi Miranda Neto, ele vai destruir a igreja, porque ele já tem destruído a igreja. Ele já tem implantado muitas coisas dentro da igreja que os membros veteranos, os obreiros e muitos pastores veteranos têm chorado até o dia de hoje de ver tanta coisa errada que eles implantaram dentro da igreja, o coração dos mais velhos, o coração dos conservadores da doutrina, o coração daqueles que sabem o que é quando nós perdemos a arca. Quando a arca de Deus saiu do meio de Israel, as mulheres diziam, e acabou, foi-se a glória do meio de nosso povo. A mesma coisa. A nossa juventude não entende a nossa fala, não entende o nosso desespero em ver a doutrina de Cristo acabando. Porque, irmão, se a doutrina acabar por completo, a glória de Deus, a arca de Deus, a presença de Deus sairá do nosso meio. Sairá por completo do nosso meio. Amém? Sairá por completo do nosso meio. Ainda existe homens e mulheres de Deus, conservadores da doutrina, tanto na Igreja Pentecostal Deus e Amor, como em outros ministérios. Tem homens e mulheres conservadores da doutrina. Mas você que é conservador da doutrina, não deixe. Vamos lutar até onde a gente puder. Vocês, pastores, preguem a doutrina, zelem dos membros de vocês. Vocês vão prestar conta diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que os pastores velam pelas nossas almas e hão de prestar conta delas diante do Senhor. Se vocês não doutrinar o povo de vocês, vocês serão reprovados por Deus e o Senhor vai ter conta com vocês, vai comprometer a salvação de vocês, porque a Bíblia diz assim, ai dos pastores que se apacenta a si mesmo, mas não apacenta as minhas ovelhas. Não adianta você apacentar você e deixar o seu rebanho de qualquer jeito. Não adianta você viver uma vida de santidade e deixar a sua igreja no mundo, e deixar a sua igreja viver uma vida mundana, uma vida de conformidade com o mundo. Irmãos, eu tenho pena da Igreja Pentecostal Deus e Amor, assim que a nossa irmã Irene Miranda fechar os olhos para ir para a eternidade, eu tenho dó, sinceramente. Tem muita gente que diz, não, mas Deus não vai deixar, irmãos. A Igreja Pentecostal Deus e Amor foi Deus que levantou, mas a Assembleia de Deus também foi. E olha a condição da Igreja Assembleia de Deus hoje. Não criticando a Igreja Assembleia de Deus. Tem muitos homens e mulheres lá dentro, mas olha como que está a igreja hoje. Olha como que mudou. Deus foi que levantou. Foi o Senhor que levantou. E isso vai acontecer com a Igreja Deus e Amor, assim como aconteceu com a Assembleia, assim como aconteceu com muitas outras igrejas, que um dia
lutaram e se esforçaram para viver uma vida de santificação, conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Cristo. Amém? Membros e obreiros da Igreja do Deus e Amor, preguem a palavra de Cristo, preguem contra o mundanismo, preguem contra a vaidade, preguem contra o estilo desse mundo. Pastores, preguem a realidade. Se vocês não pregar, Deus vai cobrar grandiosamente de vocês, viu? Será grande a cobrança de Deus contra vocês se vocês não defender, se vocês não ajudar a zelar da doutrina de Cristo. Deus abençoe, se inscreva no nosso canal e nos ajude a declarar apenas a verdade. Amém? Nós não estamos aqui para criticar a igreja, mas para defender a igreja de Cristo, ao qual eu congrego, ao qual eu amo congregar nesse lugar. Amém? Deus te abençoe grandiosamente.